Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Beatriz, eu sou professora da Upload, Escola de Tecnologia, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso quiz no Kahoot, né? No vídeo passado, para quem não assistiu, já corre lá e assiste. No vídeo passado a gente fez todo o nosso questionário lá no Kahoot, todo o nosso quiz. Colocamos os modos de questão de múltipla escolha, questão dicotômica, né? Verdadeiro ou falso. Então a gente fez toda essa estrutura e no vídeo de hoje a gente vai aprender os modos de jogo, né? Como que a gente utiliza o modo de jogo online, de maneira síncrona com o nosso estudante, e como a gente utiliza o jogo offline, pedindo para o nosso estudante responder com uma determinada data. Então, o nosso quiz já está pronto aqui no Kahoot. A gente vai pegar todo aquele quiz que a gente fez no vídeo passado e vamos aprender esses dois modos de jogo, beleza? Vamos lá? Para minha página principal, né, do Kahoot, e vou entrar aqui em Kahoots. Nessa opção vai ter todos os Kahoots que eu já fiz, todos os Kahoots salvos na minha conta. Então aqui nessa opção eu tenho o Kahoot que a gente acabou de fazer junto. Eu vou clicar nesse quiz e aí clicando nele eu vou poder ver as questões, né, que foram feitas, adicionadas, e eu vou ter duas opções. Eu vou ter a opção de jogar esse quiz ou eu vou ter a opção de editar esse quiz. Eu vou vir aqui na opção jogar o quiz. Pronto, clicando nessa opção, a gente vai vir para essa página. Nessa página, o Kahoot ele solicita que a gente escolha a forma como a gente quer jogar esse Kahoot. Então, o que isso significa, né? A gente tem duas formas de jogar o Kahoot. A gente tem essa primeira aqui. Nessa opção, a gente vai jogar online, né, de forma síncrona com o nosso estudante. A gente vai ter que estar ao vivo, né, junto com ele. Então, se a gente estiver em sala de aula, a gente vai projetar as questões lá no nosso projetor. E se a gente estiver dentro de uma aula remota, né, devido a todas essas questões que a gente está passando nesse momento, a gente, clicando nessa opção, a gente também vai jogar online com nossos estudantes. Mas aí, nesse caso, a gente vai compartilhar a tela do nosso computador com eles. Que a gente tem essa opção, né? Quando a gente está dando uma aula remota lá no Google Meet ou em qualquer outra plataforma que a gente esteja utilizando. Então, nessa opção, a gente vai jogar virtualmente, online com nossos estudantes. Eles vão estar em casa, eles vão entrar nessa mesma sala, nesse mesmo questionário, e eles vão ver a tela do nosso computador que vai estar espelhada lá com a questão. Isso é muito interessante. A segunda opção, que é essa daqui, é quando a gente quiser trabalhar esse questionário de maneira offline. Então, tipo, o que isso quer dizer? Eu clicando nessa opção, o meu aluno vai ter uma data de entrega. Então, eu vou estabelecer de acordo com o meu objetivo lá da minha atividade. Pronto, então agora a gente vai clicar nessa primeira opção para ver como que seria ela. Nessa tela aqui a gente vai escolher se a gente quer que esse jogo seja da maneira clássica, um jogador versus o outro, ou se a gente quer que seja no modo time, que é quando a gente divide os nossos estudantes em grupos e aí eles vão responder formando dentro desses times. Nessa apresentação de hoje, eu vou colocar aqui nesse modo clássico. Depois que a gente escolhe qual o tipo de jogo, a gente vai começar e colocar esse jogo para funcionar, né? Aqui no meu celular, eu tenho a opção de entrar no Kahoot através do site ou através do aplicativo. Sua tela vai estar compartilhada, né? Nessa opção que a gente clicou, que foi a primeira opção. Então, sua tela vai estar lá ou projetada na sala de aula, ou vai estar apresentada lá dentro do compartilhamento de tela, lá na sua apresentação ao vivo. Eu vou mostrar aqui, fazer aqui uma demonstração para vocês como que seria a entrada pelo app. Entrando pelo app, vocês vão clicar aqui em entrar com PIN, nessa opção de baixo. O seu aluno, né, vai adicionar o número do PIN que foi compartilhado lá na tela com ele, e aí o Kahoot ele vai criar um nick. Bom, entrando então com o PIN, o professor lá na tela vai ver todos os estudantes que acabaram de entrar nessa sala.
Então, quando a gente estiver em sala de aula mesmo, a gente vai ver a lista de todos os nossos estudantes. Depois que todo mundo entrar, a gente vai vir aqui em Start e aí a brincadeira começa. O nosso estudante, ele não vê a pergunta, ele vai ver a projeção da tela. Ou na sala de aula projetada, ou na tela compartilhada lá da nossa aula remota. Então, ele tem que associar qual é o que está lá projetado com o que ele acha que é certo ou não e clicar na cor e no símbolo correspondente. Bom, então eu cliquei aqui na alternativa, cliquei na alternativa correta e aqui automaticamente a gente recebe um ranking. E esse ranking ele já dá esse feedback pra gente de qual aluno acertou, a quantidade de aluno que acertou, a quantidade de aluno que errou, enfim, isso é muito importante para que a gente dê o feedback imediato a esses estudantes, né? Bom, aqui fica a pontuação, né? Que é baseado naquilo que eu falei para vocês, no tempo de resposta e se o estudante acertou ou não. E se tivessem outros participantes, estariam todos aqui listados abaixo ou acima de mim, a depender dessa pontuação. Pronto, quando todo mundo respondeu, eu já vi que está todo mundo lá no meu ranking, eu clico em Next novamente e aí ele vai me levar para a próxima questão. E aí, esse mesmo processo vai se repetir. Nesse caso agora, eu cliquei na alternativa incorreta. Então, o único estudante que respondeu, ele respondeu de maneira incorreta. Tá vendo que não tem a setinha de correto do lado do número 1? Então, isso também fica interessante, né? Eu errei para vocês darem essa olhadinha exatamente. Vamos clicar em Next e ver como que ficaria esse ranking. Passar também para a próxima pergunta, que é a de verdadeiro ou falso. Pronto, terminado o nosso quiz. E todos os alunos já responderam, todo mundo já fez, eu venho em Next e aí eu consigo ver quais são os alunos e como que tá esse ranking, né? Quem ficou em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. E isso gera um clima muito legal em sala de aula, até remotamente mesmo. Pronto, feito isso, a gente vai vir para essa tela e nessa tela a gente tem um feedback muito interessante também. Nessa tela, a gente consegue ver a quantidade de acertos, nesse caso teve 66% de acertos. A gente consegue dar um feedback para o nosso estudante, a gente consegue ver também a questão que foi mais difícil. Então, tudo isso a gente consegue ver e avaliar o que a gente precisa melhorar ou não desse nosso questionário e melhorar ou não da nossa própria abordagem, né, com esses estudantes. Bom, então agora eu vou voltar aqui para minha tela dos Kahoots e vou fazer o processo pela segunda opção. Vou vir em Play e vou vir aqui nessa segunda opção. Na segunda opção, eu tenho que definir uma data limite de entrega. Pronto, feito isso, a gente vai ter essa página. Nessa página aqui, eu consigo enviar os convites. Então, eu posso adicionar lá na minha página, por exemplo, do Google Meet ou na própria plataforma que a escola utiliza, alunos, enfim, adicionar o link ou mandar o número de PIN. Então, são as duas formas que a gente tem de compartilhar esse questionário. Aí, a gente pode ver também, da mesma maneira, quais foram as questões que tiveram mais dificuldade, quais foram as questões que os nossos alunos precisaram de ajuda. E aí, aqui nessa opção de jogadores, aqui no Players, a gente consegue ver individualmente como foi o desempenho desses nossos estudantes. Então, a gente vai ter uma lista aqui de todos os jogadores e a gente vai ver como que cada um deles desenvolveu mesmo essa atividade, né? E aí, a gente vindo aqui nessa opção de questions, que são as perguntas, a gente vê também como que foi essa disposição de erros e acertos dentro da questão. Então, a gente pode ver através da perspectiva do aluno, né, dos jogadores, ou através da perspectiva da questão em si. E ele também oferece uma função muito importante. Depois que nossos alunos já responderam que a gente está com aquela lista de todos os estudantes, a gente pode vir aqui em jogadores, players, e a gente vem em report options, que é as opções reportadas, né? E a gente vem aqui em download. Quando a gente clica em download, a gente baixa uma planilha em Excel com todos os acertos e os erros individualmente, ou seja, a gente consegue fazer de maneira individual uma análise qualitativa e quantitativa do desempenho de cada estudante. Então, isso é muito importante.
Bom, pessoal, então é isso. Agora vocês já sabem todas as potencialidades desse aplicativo, como que vocês podem utilizar em sala de aula, como que vocês podem utilizar na educação remota aí no homeschooling que agora a gente está inserido, né? Então a gente tem aí uma quantidade bem bacana de conteúdo para utilizar com os nossos alunos. Eu espero que você tenha gostado e até mais!